Pra mim, é de uma tonteira gigante, de uma burrice gigantesca na mulher que fala: o homem é um lixo por pegar 3 numa noite. Eu vou pegar 3 numa noite também pra provar que eu sou um lixo igual a ele. Idiotas. Meu Deus do céu, como é burra. Além de idiota, é burra. Não, é a última. Eu não vou ver mais, tô falando sério. Encheu a bandeirinha, eu vou me despedir do público e acabou. Eu não vou mais passar 1 minuto me estressando com isso aqui. Sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor das crianças e hoje eu vou reagir aqui aos ditos melhores momentos de um debate que teve da Ana Campagnolo, que era uma cristã versus 20 feministas, uma parada assim. Tem homem ali no meio envolvido, os feministas. Vamos ver. Gente, ó, é o seguinte, vou falar uma coisa pra você. Eu conheço algumas pessoas dessa rodinha aí e eu já vejo que o ambiente tá insalubre. Tá insalubre. Tá insalubre pra mim, pro pessoal aqui do estúdio. Ninguém quer ficar, sabe? Traumatizando aqui a galera. Então, Tanto conteúdo do lixeiro woke que tá saindo. é tóxico, é radioativo. Radioativo. É radioativo. Chernobyl. Bom, vamos lá. Eu vou reagir até onde eu aguentar. Perdi a paciência, acabou. Vamos lá. Tema é: as mulheres já detêm direitos iguais aos homens e agora desfrutam de privilégios formais, sociais e legais. E isso é a afirmação que a Ana Campagnolo faz e essa esquerdista aí tá tentando refutar. Vamos lá. Sociedades matriarcais, pequenas tribos, que não foram engolidas pelo patriarcado. que poderiam ser, né? A qualquer E momento. a outra coisa é que eu sempre ouço pessoas falarem do Champinha nos debates. Eu nunca tive a oportunidade de falar com uma pessoa, porque quando o Lucas Pavanato veio aqui falar, ele falou no intervalo, quando ninguém podia contrapor ele. O pai da Liane Friedenbach é contra a redução da maioridade penal e ele, inclusive, é contra usarem o caso da filha dele pra apoiar. E eu acho extremamente de mau gosto. Ué, mas o usar. Champinha estrou a menina por sim. Você é contra, então, Eu o sou a Champinha estar favor da preso? gente. Você é da contra gente o Champinha honrar estar os direitos preso? do pai dela, de não usar o caso dela. O pai dele tem o direito de... Ué, não existe esse direito assegurado por lei, ele pode dar a opinião dele, eu posso dar a E minha. eu sou a favor Você é a favor do Champinha ficar solto, então, é isso? Eu não sou a favor do aumento, da redução da maioridade penal. Então, não, o Champinha não pra sou. você que Parou. comprou essa... Não é difícil. Já começa assim, Não já. é difícil uma mulher defendendo o cara que estuprou, sequestrou e matou o namorado de uma menina? Não, pra ela, a vida... Não, mas é geralmente assim. Vamos lá. Pra ela, a vida do estuprador tem que ser preservada. Ela, pela Não, preservada aparência... é ok. O problema é que ela não quer nem que ele seja preso. O ponto foi a redução da... Redução da maioridade penal, exatamente. O cara estuprou, sequestrou a menina, sequestrou o namorado dela, matou o namorado dela, estuprou a menina e não, ele era menor de idade, Pra não tem que ser preso. E vai fazer o quê? Júlia, entenda de uma vez por todas. Pra esse povo aí, a única pessoa que merece a morte é o feto. Só. É só o feto que merece a e morte. se for um conservador, com certeza eles vão querer matar também. Conservador e feto. Vamos lá. O Champinha não é Então, o único dependendo da menor idade de do estuprador, você defende que ele fique solto. Não é essa a questão. O Champinha, acontece que o Champinha é estuprador. Só Sim. que as pessoas... E é menor de os idade. menores Ele não de tem que idade, responder pelo seu crime. Só que nem Os todos os colegas menores de dele que idade estavam com ele que pegaram mais de respondem 100 por um anos de crime condenação. são estupradores. Então, o Champinha Que é não o dá pra chefe ser da gangue. usado. Era o chefe da gangue. Ele é um caso extremo que não dá pra ser usado como Por que régua. não pode usar? Porque ele é um A Maria caso do extremo. Rosário, que é feminista, defendia que ele permanecesse solto. Se isso pra vocês não prova que o feminismo não defende a mulher, eu não sei o que prova. A Maria do Rosário não é o feminismo. Ela é uma Não, mas ela é feminista, representante não é... bem considerável do movimento feminista, assim como a Thalíria Petroni, que defende a audiência de custódia, assim como outras feministas que defendem a progressão de pena. Mas vamos voltar pro nosso assunto. Porque nenhuma dessas feministas é o feminismo. Elas são pessoas que têm suas próprias Sim, mas opiniões. Engraçado. Opinião, Pausa aí. Quando a mulher feminista defende uma pauta que vai de encontro com o que o feminismo diz pregar, esta mulher feminista não é o feminismo. Agora, quando o conservador vai lá e comete um equívoco ou age de encontro com aquilo que o conservadorismo prega, aí aquele cara representa 100% o conservadorismo. Mas é uma coisa interessante, porque o louco. conservadorismo, ele foi idealizado, ponto, tá? Tem o idealizador do conservadorismo, tem toda uma questão. O feminismo, ele não segue leis, ele não tem regras. Por exemplo, um movimento, ele tem que ter regras. Se a gente vê um movimento, um movimento brasileiro, o MBL, ele tem regras. O movimento feminista, ele não tem regra, ele não tem o que é certo e o que é errado. Então, sim, vai ter feminista que vai falar que sim, tem que matar esse estuprador, ou tem que ser preso, ou vão falar que não, tem que ser solto. Tá, e aí? E o que é o feminismo? É como a Ana Campagnolo sempre disse, se o feminismo ele é tudo, então ele não é nada, ele não segue uma via de regra. Ele não tem um padrão.
Sim. Então, assim, vir aqui com essa ideia de defender, pra mim ela já perdeu ali no momento que ela tava defendendo o estuprador. Já começou. Defender o estuprador fica difícil, né? Fica bem difícil. Outra uma opinião, nem todo cristão te representa. Eu tenho Não, mas certeza o que o cristianismo Papa tem não te uma espinha representa. dorsal. O Papa tenho me certeza representa que- muito mais que uma esquerdista, por exemplo. Existe Eu uma não sou espinha cristã, não dorsal tenho para o nenhuma intenção de cristianismo. te representar. Então, mas tudo bem. Então, Sem problema, mas vamos ao ponto. tá, eu quero O saber ponto quais é são os direitos outros privilégios que as mulheres têm. tá bom. Pois é. Além das leis de violência que eu já mencionei, por exemplo, Que não a é um mulher... privilégio, né? Como não? Por exemplo, Porque a mulher... sofrer, porque ter Como a que- garantia de que tu não vai ser violentada por tu ser uma mulher não é um E privilégio. também, ninguém pode ser violentado, nem homem nem mulher. Mas os homens já, Mas as já é mulheres previsto em lei. têm privilégios de pena. Por exemplo, se você praticar violência política de gênero, só se aplica contra a mulher. Ou seja, Porque se a você praticar violência contra um política homem, de gênero não é se aplica. praticada contra a Crime mulher. de intimidade. Qual Também tem homem teve agravante no violência, caso de mulher. qual homem teve violência política de o próprio gênero dispositivo contra dessa ela? lei, o próprio Qual- dispositivo contra da lei é ele? injusto. Qual homem teve violência política de gênero contra ele? Me cita um. Toda vez que você acusa um homem só por ser homem, de ser estuprador, Não, de ser é que assim, uma ó, como pessoa é que uma mais mulher vai me comprar? Entende? Olha Essa só, é a questão. Como é que eu vou quando a acusar Maria do uma política Rosário mulher? acusou o Como é que eu Bolsonaro vou de acusar ser a Maria estuprador do por causa de uma Rosário de- discussão de Tá. champinha. Olha, quando estava acontecendo aquela discussão sobre o champinha, a Maria do Rosário chamou o Bolsonaro, que é um político, de estuprador, só porque ele era um homem. Não, Isso é uma não violência foi isso política que de ele gênero, disse. não? Não, Lógico eu que também foi. concordo que nem devia existir essa lei. Lógico que Mas o ponto foi. é, você... Bom, é verdade sim. Não é verdade sim. A Maria do Rosário, eu lembro que ela chamou o Bolsonaro de estuprador, sim. Todo mundo viu aquela reportagem, todo mundo viu aquela matéria ao vivo. Aí que tem aquela cena, a briga clássica do dá que eu te dou outro, dá que eu te dou outro. É, aquela coisa toda. Sim, ela disse. Ela disse sim. E aí que eu falo pra você, é preciso olhar pra isso com os olhos certos, senão você vira um idiota. Como é que a gente institui um crime que só abrange mulheres? E aí a gente fala que isso não é um privilégio para as mulheres. Qual é o fundamento de privilégio? O que seria privilégio na essência da coisa? Seria obter uma vantagem, ou seja, eu posso falar o que eu quiser de você por ser homem, só por ser homem. Mas você não pode falar o que quiser de mim só por ser mulher. Eu nem acho aqui que é papel do homem ficar falando da mulher, isso e aquilo, tá? Eu sou totalmente contra. Tô totalmente contra a atitude de um homem ser assim. Mas como é que a gente fala de vantagens e desvantagens e a gente desqualifica isso que a Ana Campanholo tá trazendo aqui? Não dá, né? Acho que a Ana tá sendo consistente no que ela tá dizendo e esta outra aí, perdida, olha a cara dela, tá perdida, olha a cara dela. Expressão dela. Enfim, não sabe nem o que tá falando. Mas vamos lá. Calma aí, Me diz um político que Leis sofreu eleitorais. violência de gênero por ser homem. O presidente Bolsonaro foi Não, acusado de ser não O presidente Bolsonaro foi acusado de ser ditador por defender penas maiores para ditadores, só por ser um homem. Olha, gente, risada não é argumento. Mas e chamar um homem de estuprador não é violência de gênero? Mas por que Pra chamar uma mulher, é violência por de que gênero? chamar uma mulher, por exemplo, de golpista é violência de gênero? Mas E chamar mulher? um homem de estuprador. E mulher? Nós Qual temos mulher foi chamada de golpista e foi chamada por causa de violência de gênero? Ótimo você ter feito a Por pergunta. favor. Agora, posso me deixar falar? Sim. Perfeitamente. Lá em Santa Catarina, nós temos uma deputada feminista que acusou o colega em 4 instâncias. Comissão de Ética, criminalmente, OAB e mais uma instância que agora não me recordo, Ministério Público. Ela o denunciou 4 vezes por uma discussão, um debate acerca da presidência de uma comissão. Ok. E pelo fato dele ter dito que ela deu um golpe na bancada, assumindo a presidência ilegitimamente, ela o acusou de violência política de gênero. Uma barbaridade que não se encaixa. Então, é uma lei que beneficia mulheres no ponto de que, E ela ganhou ou durante não? um debate, perdeu todos, graças a Deus. A lei existe e a lei funciona. Não, mas Só que a poderia lei ter sido- precisa existir. Não, A lei precisa existir. Por que você não pode discutir com uma mulher que se elegeu, que se candidatou, que quer estar em um debate, mas pode discutir contra um homem? Não A entendi. legislação prevê que, se você fizer qualquer coisa com relação a uma mulher Ok, eleita... ela pode, mas ele não foi. Essa- Ele ganhou todas. Tu entende que a lei Sim. funciona? Não, negativo. Só a existência do dispositivo legal já é problemática. Mas tu Pausa, entende que acorda. você não tem problema. Só o fato É de Maria, existir né? uma lei que garante privilégios para a mulher em relação ao homem, enfim, já é bem problemático. A mesma coisa de eu criar, sei lá, uma lei que favorece os trans, os negros, os indígenas, entendeu? Não faz sentido. E aí agora mudou o tema. O tema agora é: nenhuma vida humana pode ser assassinada por ser indesejada ou inconveniente. E agora ela tá vindo... É literalmente o que eu acabei de falar no vídeo. Ela fala que o estuprador não merece ser preso porque era menor de idade, que não tem que ter maioridade penal, preservando a vida desse estuprador, e agora ela vem para refutar a afirmação da Ana que diz que nenhuma vida pode ser assassinada por ser indesejada ou inconveniente. Literalmente, esta moça está vindo fazer exatamente o que eu disse que ela tinha cara de quem faria. Ela está vindo defender o estuprador, a vida do estuprador, e a permanência em liberdade do estuprador, caso seja menor, mas está vindo atacar o feto. O feto, de acordo com ela aqui, pode ser assassinado.
Vamos ouvir a argumentação aqui. Gaza, já que tu falou tanto dos judeus, que 83% dos mortos em Gaza são civis, de acordo com os números de Israel. E 59% são crianças, mulheres e pessoas com mais de 65 anos. Por isso também que eu sou contra a violência policial irrefreada, que causou a morte do Rian da Silva Andrade de Santos, de 4 anos, do Nathaniel Venâncio Almeida, de 19 anos, que foi morto dentro de casa a queima-roupa na frente da própria mãe, porque ele fugiu de uma abordagem do Rocan, porque ele estava sem capacete, e do Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, que era estudante de medicina que deu um soco num carro e foi morto por um policial. E sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa. Então, se não tem consenso de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir se o que tem dentro dela é uma vida ou não, e se ela quer que essa vida continue. Eu já ouvi, porque eu falei sobre a adoção e falei contra o aborto, falei sobre os números de adoção que a gente tem no Brasil, que você não precisa ficar com uma criança indesejada e tudo mais. E o argumento que me deram foi você não sabe a diferença entre um ser vivo e uma vida. Um bebê, um feto, não está vivo, ele não tem vida. Não é nem bebê, é feto. Mas depois de uns meses, ali quando já pode nascer, vira bebê. É uma coisa muito absurda, né? Essa galera é doente. Assim, desculpa, assim, quando eu falo doente, eu tô falando de gente com a mente adoecida. Tipo assim, eu não sei, mas se puxar aí, tem problema psiquiátrico. Algum psicológico, alguma coisa, precisa ter, cara, não é normal. Não é normal a pessoa falar assim, pra mim, volta um pouquinho o que ela fala aí, ela fala que não é uma vida. Violência policial irrefreada, que causou a morte do Rian da Silva Andrade de Santos, de 4 anos, do Nathaniel Venâncio Almeida, de 19 anos, que foi morto dentro de casa a queima-roupa na frente da própria mãe, porque ele fugiu de uma abordagem do Rocan, porque ele estava sem capacete, e do Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, que era estudante de medicina que deu um soco num carro e foi morto por um policial. E sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa. Então, se não tem consenso de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir se o que tem dentro dela é uma vida ou não, e se ela quer que essa vida continue ou não. Você vai ficar? Ponto, assim, cabe a mim decidir. Cabe a gestante decidir. É uma vida ou não? Não acho que é uma vida. Vou tirar. Vamos arrancar o feto de dentro. Cara, se o conceito de vida ele pode ser relativizado nesse nível, o que mais sobra? O que mais sobra para a humanidade? Se a humanidade não consegue ter um conceito concreto, absoluto do que é vida, beleza, não tem um consenso científico a respeito de quando a vida começa. Ok, eu concordo com isso. Só que isso não é o suficiente para a gente relativizar a vida ao ponto de dizer que uma pessoa tem um controle de dizer se outra pessoa, que ainda está incapaz, porque está dentro da barriga, é incapaz, ela não consegue se defender, ela não consegue nem argumentar contra essa decisão, dizer que ela não tem o direito de nascer. É louco, cara, é louco, porque eles relativizam absolutamente tudo. E aí eu sei que parece jargão, eu sei que parece coisa de maluco ficar repetindo isso o tempo todo, mas olha só, eles relativizam a vida, eles relativizam até a linguagem, tá? Eles relativizam o que é uma família. Relativizam o que é certo e o que é errado. Um cara que estupra uma menina, mas ele é menor de idade, não tem que ser preso. Mas matar um bebê pode. Só na mente de um esquerdista doente. Demoníaco. Olha que eu pensei que fosse você. Não, tô tentando me ajeitar aqui direito. Tá bom. Ok, você trouxe novamente uma série de argumentos iniciais ali que não tem necessariamente a ver com feto, mas a vida. Ok, eu concordo com você, nenhuma vida inocente. É que nenhuma vida humana pode ser assassinada injustamente. Perfeitamente, concordo plenamente com você. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. Então é uma vida de que espécie? Não é uma vida. Então não precisa matar, porque já tá morto. Não, não é uma vida humana. É um ser vivo, não é uma vida. Um ser vivo e uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que diferentes. espécie? Não importa de que espécie que é o ser vivo. Tá, então deixa eu ver se eu Uma entendi. vida humana. Você é contra um ser objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, Não. por exemplo, decidem se aquele Eu não feto disse tem que o direito feto é ou uma não. mesa. Eu disse que o feto é um ser vivo, Tá, mas então que um ele ser não é uma vivo de que vida. espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida para estar vivo, senão ele é um ser porque morto. uma vida não é só uma coisa biológica. O feto Meu não tá vivo. Deus! Ele tá vivo, mas ele não é uma vida. Não faz o menor sentido, você tá Não falando. faz uma o menor vida. sentido, Então ela é uma pausa. morte. Não Aqui, faz ó, o menor nós somos- sentido. Não é que a Ana Campanhula é burra. Você tá entendendo? Não é que a Ana Campanhula é burra. É que não faz o menor sentido mesmo isso que essa mulher tá falando. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Uma grama é um ser vivo? Uma grama é um ser vivo? Uma grama tem vida, concorda? Perfeito. A partir do momento que essa grama morre, o que acontece com ela? O que acontece com a característica física da grama? O que acontece? Ela degenera, né? Degenera, Ela perde a cor. Ela perde a tal. cor, ela vai ficando preta. Porque é nítido. Tem vida. Tem vida. Pelo amor de Deus. Cara, é tão patético o que essa mulher tá falando, que é tipo assim, a vida, existe vida microscópica. Você tá entendendo? Microscópica. Coisas que você não consegue nem enxergar e tem vida.
Agora, mano, olha só pra isso. Olha só pra isso. Olha só pra isso. O ser microscópico que vaga numa mesa de jantar depois que você termina. Um ser microscópico que vaga na saliva que sai da minha boca enquanto eu falo. Isso pode ser considerado um ser vivo através da ciência. A ciência reconhece isso como um ser vivo. Agora, a Maria feminista, ela não considera o feto uma vida. É um ser vivo, mas não é uma vida. Aí ela contra-argumenta. Se não é uma vida, então tá morto. Se tá morto, não precisa matar. Aí ela fala, não, mas tá vivo, né? Que é uma vida. Um ser vivo, não é isso? Mas não tem vida. É um ser vivo que não tem vida. Um ser vivo que não tem vida. É um zumbi. O feto é um zumbi. Meu Deus, gente. Evoluindo, se desenvolvendo, porque ele é uma rocha. Né? E você sabe o que é mais impressionante pra mim? Eu vou explicar aqui. Quando a gente vai nessas rodas de debate e você tem a turma conservadora olha pro argumento do cara que tá ruim e fala, tá ruim, mano. Vamos tirar você daí. Levanta a bandeira e tira pro cara de lá. Entendeu? Agora, a galera da esquerda, esses alienados malucos, eles estão olhando pra isso, estão achando, é isso mesmo. Puxa vida, a Ana é muito burra mesmo, né? Meu Deus do céu. Tá vivo ou está morto? Ele está vivo, mas ele não Se é ele uma está- vida. Se ele está vivo, então ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, De que mas ele não é espécie uma ele é? vida. De que espécie é o feto? Independe, uma árvore é um ser vivo. Tá, mas o É a feto mesma tem coisa uma que o espécie feto. específica. Qual é a espécie do feto? O feto é uma árvore? Não, ele é um Então, ser vamos vivo. simplificar a pergunta. Meu Deus, você tá me dizendo que um embrião não é um ser humano? Não, não é. Não é um ser humano. Nós Então somos ele é um seres ser humanos. de que espécie? Nós somos seres humanos. Tudo bem. Você, Maria, quando você era um embrião, você era de que espécie, então? Eu era um embrião de... De que espécie? se tu quer usar, de ser humano. Ok, então se é um ser humano, tem direito humano. Não, não é uma vida. Porque você acha, então, que os adultos, mais Meu fortes, Deus, mais gente, poderosos, eu acho assim que você no vê que ela momento nega. que tipo de vida Feto, merece pausa aí, viver ou pausa não? Ele Ela nega o tempo todo a realidade. Ô, galera que gosta de negar a realidade. Gente, ela não solta o ponto. É um ser vivo de que espécie? De que espécie? De que espécie? De que espécie? Porque se a gente for falar de um ser vivo que é uma planta, tem lá. Qual que é o nome biológico da planta? É esse bicho aí, entendeu? Entendeu? É esse ser vivo aí. Ótimo. Agora ela sabe do que ela tá falando. Ela sabe do que ela tá falando. Ela não responde, ela não quer soltar o ponto. Por quê? Porque ela prefere viver na ignorância. Ela prefere ficar ali, ó, até o último momento, segurando a ignorância. Porque o que ela tá falando não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Vamos lá. Ah, No então momento o que o canal feto nasce, ele é uma vaginal, vida. o canal vaginal Sim, faz por isso uma que nós mágica chamamos e de o bebê... nascer. Quando o bebê, Então, quando antes do feto- bebê nascer, ele é de que espécie? Antes do bebê nascer, ele é um feto. Ele é De um que feto. espécie? Um feto de que espécie? Não Olha, você tem que... importa de que olha espécie, só. não é uma vida. O feto é apenas uma fase do desenvolvimento do Exato. ser humano. Ele O que não você é um está... ser humano desenvolvido. Não, o que você está afirmando é o seguinte... Pausa. Pausou. Gente. Meu Deus do céu, mas que pessoa ignorante. Ó, vamos fazer um combinado, o feminista maluca. É o seguinte, ó. Vai diante das câmeras e admite. Olha, eu sou a favor do estuprador ter direito. Eu sou a favor de não matar, de preservar essa vida. E meu problema realmente é com os fetos. Eu não quero que a sociedade ela continue sendo propagada. Eu quero que pare. Admita isso. Fica mais bonito, fica plausível. O que você tá fazendo é patético. O que você tá fazendo aqui é patético. Você tá dizendo pra todo mundo que, tipo assim, o estuprador tem direitos, tal, ele é menor de idade, ele não merece ser preso, né? Nós temos que olhar pra essa vida com respeito. O cara, ele pode, né, fugir da polícia, se esconder dentro de casa, e tá tudo bem, tá perdido na polícia, tá tudo bem, tá tudo muito bem. O problema mesmo é o feto. Olha para as câmeras e fala assim, eu acho que a mulher tinha que ter o direito de arrancar esse filho do próprio... Se é isso que você pensa, seja objetiva, seja clara em relação ao que você pensa sobre a vida, sobre o feto, sobre os direitos das mulheres. Só não seja hipócrita, mentirosa, com essa cara lavada, você tá entendendo? Falando um tanto de abobrinha desse. Meu ouvido não é pinico. Vamos lá. Vocês também. Sorry. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Eu me chamo Rebeca. Rebeca. Também. Mais uma Rebeca. Mais uma, hoje tá cheio de Rebecas. Oi, Rebeca. Eu sou militante LGBT, eu sou de esquerda. Eu acho que quando a gente fala sobre o aborto, a gente tem que ter uma noção que não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. Todo mundo aqui conhece alguém que fez um aborto. E o aborto é feito desde as classes mais abastadas até as que têm menos condições. Todas as mulheres estão sujeitas a esse tipo de violência por diversos motivos. Mas a questão é, as mulheres que têm mais grana vão ter um acesso a um aborto muito de menos risco para a mulher. E as mulheres mais vulnerabilizadas também vão buscar o aborto através de formas clandestinas e vão ter muito mais risco para com a vida delas. Como eu concordo muito com o que a colega falou,
porque se sobrepõe uma vida à outra. E não é essa a discussão. Eu acho que o aborto é uma questão de saúde então pública. você discorda da Maria e você acha Não, eu que a concordo vida... com ela. Eu acho que o feto é uma vida. ele não se sobrepõe à vida da mulher. Mas o feto é uma vida? Ou não? Não, é um ser, mas o que vivo ou morto? constitui a vida... É que a gente vai voltar pra essa discussão, que Sim, eu acho que não vai... porque é o seguinte, você está me dizendo o seguinte, você está É querendo porque a dizer vida que... humana constitui outras coisas que não só tem um coração e um cérebro e tá em então, desenvolvimento. por exemplo, o que diferencia um bebê de um dia depois de nascido de um bebê de um dia antes de nascido? Um dia antes de nascer e um dia depois de nascer. Como é que, quando ele se torna uma vida humana digna de direitos humanos? É porque ele passou pelo canal vaginal? Não, não é bem por aí. Então, Mas por que um bebê de um dia de vida tem certos direitos e um bebê dentro da barriga da mãe, uma semana antes, não tem certos direitos? Exemplo bem simples, você falou que o aborto é uma questão de saúde pública. Depois a gente poderia discutir o conceito de saúde. Pausa. Mas lá em Florianópolis, na minha cidade, tem uns... Ela não sabe responder. Esse é o ponto. Essa Rebeca aí não sabe responder. O que a Ana perguntou é sobre lógica. Eles estão negando a lógica, eles estão negando a realidade, então ela não sabe responder fora da lógica, fora da realidade, o que é. É tão fora da lógica que eles precisam criar uma realidade separada, né? Quando, por exemplo, quando ela afirma, todo mundo conhece alguém que já fez aborto. Ela tá criando, ela tá supondo, ela tá sobrepondo uma realidade que só existe na cabeça dela. Na cabeça dela. E como se isso fosse justificativa. Cara, quando você cria essa realidade para poder justificar a sua eu tô tentando não chamar de certos nomes aqui para não ter processo envolvido, mas quando você cria uma realidade para dar consistência para sua fantasia, o que acontece? Você cria problemáticas que são inverdades, que geram outras problemáticas. Por exemplo, todo mundo conhece alguém que fez aborto. Onde essa pessoa fez aborto? Quem são essas pessoas que realizaram esse procedimento? Isso é proibido no nosso país. Isso te torna cúmplice. Sabe, é tanto... meu Deus do céu. É muito louco imaginar a realidade do que se passa na cabeça de alguém assim. Mas vamos tratar o assunto aborto, tá? Aqui, de maneira rápida. O que o Gabriel pensa sobre o aborto? Eu não sou a favor do aborto. Eu sou absolutamente contra o aborto. Eu acho que, na minha família, a composição, aborto nunca vai ser, a composição da minha família nunca vai ser uma possibilidade. Tange ali a minha mulher, meus filhos, jamais, isso jamais vai ter envolvido história de aborto e tal. E se eu conhecer alguém na minha família, se eu souber que alguém da minha família está querendo abortar, eu vou intervir, vou dizer que não, isso e aquilo, e piriri pororó. Eu não acho que aborto é a solução, eu não acho que aborto é possibilidade. Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte. Quando nós estamos falando de menores de idade que foram estupradas, menores de idade que foram violentadas, é muito mais problemático, você deixar aquela garota, aquela pessoa que queria abortar, você submeter a ela a condição de criminosa se ela quiser abortar. Por quê? Porque existem muito mais danos a serem acometidos em relação àquela garota do que simplesmente um aborto ali, que seria indolor nas primeiras semanas, de acordo com a ciência. Por que eu tô falando isso aqui? Porque você já imaginou uma garota de 12 anos, 13 anos, com uma barriga crescendo, indo pra escola e tendo que explicar aquela situação de que não, ela não é uma danadinha, ela foi estuprada. Não, o peito dela tá crescendo. Existem várias características ali humanas do desenvolvimento, por exemplo, que cara, você submete uma criança de 13 anos a passar por isso, é muito cruel. É muito cruel. E assim, você fala assim, não, foi a família que submeteu, ok. Foi a religião que submeteu, ok. Eu não consigo admitir o Estado submetendo. Eu não consigo admitir o Estado submetendo essa criança a isso. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Existe uma característica do seio feminino que o seio feminino ele evolui até o último estágio, por exemplo, quando a mulher fica grávida. Até antes da mulher ficar grávida, o seio dela não evoluiu até o último estágio. Uma menina de 13 anos de idade vai ter o seio evoluído até o último estágio. Sabe o que isso é pesado? Uma menina de 13 anos vai ter, depois de parir, o peito vazando leite. Ainda que ela tenha doado essa criança, vazando leite, indo para a escola com aquele molhado ali. Você imagina as coisas que essa menina vai ter que ouvir. Imagina a vida que essa menina vai ter que ter por conta disso. Eu não tô falando que, poxa, ela foi estuprada, vamos arrancar o bebê dela. Eu tô simplesmente dizendo que, se ela quiser, e eu acho que a maioria iria querer retirar esse feto, ok, o Estado não vai ser o impedidor disso. Em contrapartida, eu acho que a gente tem sim que fazer políticas para conscientizar
a menina, de que ela pode doar essa criança depois crescer, você pode fazer políticas para incentivar o que as pessoas não queiram abortar, independentemente da situação, conscientizar de que é uma vida ali sim, que está ali dentro, e que o que aconteceu com ela é ruim, mas que tirar a vida de alguém que não tem direito de se defender também é ruim. Assim, não é uma espécie de doutrinação, mas colocar na mente dela que existe uma possibilidade além de gestar gestar, parir e criar aquela criança, entendeu? É isso, eu acho que o Estado ele tem que entrar dessa maneira e não impedindo essa menina, repito, menor de idade, que foi estuprada. Menina menor de idade que fez sexo porque quis, vai segurar a gravidez? Não pode. Menina maior de idade, enfim, nenhuma outra situação eu consigo olhar para o aborto com olhos de compreensão. Somente essa, porque de fato é complicado. E para endossar ainda mais o argumento e para voltar ao vídeo, eu quero dizer que até a comunidade pró-vida entende que quando a mãe ela está numa gravidez de risco, que, enfim, ela pode morrer parindo aquele bebê, é favorável ao aborto. Porque eles entendem que a vida maior ela precisa ser preservada, né? Porque aquela vida maior em uma outra condição pode até voltar à condição de gerar uma outra vida. A vida menor não pode sobrepor a vida maior, ok? Existe esse consenso aí dos pró-vida. Então, pensa comigo, uma menina de 13 anos é a vida maior. Essa gravidez ela pode gerar diversos problemas psiquiátricos duradouros, talvez até eternos, nessa criança, nesse cidadão. Então, a gente está falando aqui também de uma preservação de uma vida maior, mas somente dentro desse contexto, somente nesse aspecto. No ano passado, nasceu um bebezinho chamado Dandara, de 24 semanas, e o hospital inteiro se mobilizou para salvar a vida da Dandara. Salvaram a vida da Dandara, enfermeiros, médicos e todo mundo muito feliz. Um feto de 24 semanas nasceu de parto prematuro, um dos recordes do estado. No outro lado do corredor poderia estar acontecendo o contrário. Uma equipe de médicos matando um bebê do mesmo tamanho e da mesma idade gestacional. Mas seria oferecer risco para uma mulher que, por exemplo, não tem uma maturidade corpórea pra, mas então você defende o aborto somente em caso da gravidez estar em uma adolescente? Não, eu defendo o aborto porque, acima de tudo, eu acho que a escolha da mulher sobre ter um filho ou não, a escolha do corpo dela é soberana à mulher. Se ela tem essa vontade, ela pode... Então você acha que a vontade e o desejo de um ser humano mais forte... Então, beleza. Então eu sou o pai da criança, tenho que simplesmente me submeter a ver a mulher na qual eu engravidei tomando essa decisão sozinha sem mim. Porque é o corpo dela. É isso, basicamente, que ela está dizendo? Que eu tenho que reverter o meu direito de ser pai, tipo assim, eu tenho que revogar esse direito. De cuidar da minha criança, que ainda está na barriga da parceira, porque ela é soberana e ela tem que tomar as decisões do próprio corpo. Cara, onde é que isso faz sentido? Na lógica, só na cabeça delas. Só na cabeça delas é uma lógica doente, é uma inversão de valores absurda. Você tá entendendo? Isso é uma loucura, cara. É tipo assim, soberana. A mulher é soberana para tomar essa decisão, ainda que seja a decisão de matar uma outra vida. Isso é loucura. Forte mais desenvolvido deve imperar sobre o direito à vida de um ser humano mais fraco. Não é isso. Não é um ser humano mais fraco. Não é um ser humano, então? É o quê? Vamos ter que voltar para essa questão. O bebê é de que espécie? Se ele não é um ser humano, ele é um ser o quê? Vegetal? Animal? Pausa. Você foi votada. E aí, como é seu nome? Oi, Ana, eu sou a Daphne. Então... O que você faz, Daphne? Eu sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL aqui em São Paulo, inclusive uma das autoras da ação que finalmente permitiu que mulheres vítimas de violência sexual de stealthing realizassem um aborto legal. Vamos lá, Ana. Então, se a revolução sexual só beneficiou os homens, quer dizer que mulheres... Mais os homens? Só um minuto. Então quer dizer que mulher não gosta. Pior raça que existe, tá? Co-deputada, co-vereadora, co-isso, co-aquilo. Isso é merda nenhuma. Você é membro da sociedade civil, tá? Palhaça. Vai lá. Gosta de transar porque a gente não pode defender a forma como a gente quer exercer a nossa sexualidade. Os homens gostam mais do que a gente e por isso a revolução sexual teria beneficiado só eles. Só um minuto. Parece que o tema mudou. A revolução sexual promovida pelo movimento feminista é o apanágio dos homens. Bom, eu falo isso o tempo todo. Eu falo isso o tempo todo. Assim, nossa, olha como os homens são. Eles pegam as mulheres, ficam com 2, 3 de uma vez. Que coisa horrorosa. Vou fazer igual. Sabe? O homem é um lixo, o cara que faz isso. Eu vou me tornar um lixo igual a ele.
Em nome da igualdade. Isso, vire igualmente uma merda. Vire, porque é uma palhaçada, né? Uma palhaçada. Eu não tô aqui para defender os homens, dizer que homem pode fazer isso, não. Homem não deveria fazer isso. Mulher também não. Ser humano nenhum deveria se prestar a esse nível de degradação moral. Agora, para mim, é de uma tonteira gigante, de uma burrice gigantesca da mulher que fala: o homem é um lixo por pegar 3 numa noite. Eu vou pegar 3 numa noite também para provar que eu sou um lixo igual a ele. Idiotas. A moralidade tá sempre sendo nivelada pra baixo, né? Sempre pra baixo, sempre pra baixo. É isso aí. Idiotas. Idiotas. Feministas são potência idiotas. sexual do que o homem. Nosso orgasmo demora mais tempo. Porque nosso orgasmo demora mais tempo. Nós podemos ter mais orgasmos simultâneos. Então por que se a gente tem mais potência sexual, a gente não pode definir as formas como a gente realiza essa sexualidade? Você dizer que as mulheres têm menos satisfação sexual. Eu não acusei, não. Eu te perguntei e depois você respondeu falando que a gente tem mais potência. E eu tô te perguntando, se a gente tem mais potência, por que a gente não pode escolher como a gente realiza essa potência sexual nossa? Bom, vamos por parte. Vamos lá. As mulheres não têm necessariamente menos vontade, embora as pesquisas indiquem que a libido dos homens associada à testosterona é maior que a das mulheres. Mulher também produz testosterona, sim, em eu acho menor que você precisa quantidade, se informar. 20 vezes menos, né? Não, 20 vezes menos. depende. Como não, meu Deus? Olha só. Como não? Como não? É óbvio que produz menos, pelo amor de santo. Meu Deus do céu, nós temos 2 partes aqui. O homem tem 2 partes que excreta testosterona, gente. 2 partes. O homem tem testículo, é literalmente um órgão feito pra isso. A mulher não tem esse órgão. Meu Deus do céu, como é burra. Além de idiota, é burra. A gente volta àquele negócio de negar a realidade, né? Negar a realidade, nega a realidade. Não, é a última que eu vou ver. Eu não vou ver mais. Tô falando sério. Porque realmente isso mexe com a nossa cabeça, né? Não, Você vê que o brasileiro, eles pensam assim. É isso aí. Essa merda aí. E representa um monte de gente que pensa assim. Exatamente. O meu dia está significativamente pior depois de eu ver essas atrocidades. Por Deus. Ó, tô falando sério. Acabou essa mulher aí, ela tá sendo votada já. Enchi a bandeirinha, eu vou me despedir do público e acabou. Eu não vou mais passar 1 minuto me estressando com isso aqui. Nós estamos discutindo sobre o prazer sexual. Ninguém está discutindo que eu inclusive acho particularmente, embora eu nunca tenha sido um homem pra saber, que o prazer sexual da mulher, ele é mais prolongado, talvez até mais satisfatório pelas terminações nervosas que nós temos do que o próprio prazer sexual do homem. Então por que a gente não pode decidir como realizar esse prazer? Porque é isso que a Revolução Sexual fez. Sim, como a gente realiza esse prazer e como a gente se protege realizando esse prazer. O que a Revolução Sexual fez foi banalizar o divórcio, aumentar o número de mães solteiras, aumentar o número de crianças sem pai, e o custo social disso é mais prejudicial às mulheres e às crianças do que aos homens. Não, os homens gostam eu vou ter tanto que de discordar da Ana aqui num ponto só. Beleza, a revolução sexual pode ter combinado pra isso, tudo bem, ok. Mas, espera lá, não vamos tirar a parte dos homens. O que tem de homem filha da p... nesse mundo aqui, tem de homem canalha nesse mundo, não tá escrito. Atribuir o número de aumento de divórcios na sociedade só por conta da revolução sexual é um erro, tá? É um erro. E aí eu falo que é um tiro no pé, porque a gente se desqualifica quando a gente fala isso. Mas, e outra, ela podia ter falado de outras questões sobre a revolução sexual, citando feministas que lutaram por coisas terríveis. Como, por exemplo, de que a mulher tinha direito de fazer sexo com criança. Não, exatamente. E mulheres feministas juntando com homens para diminuir a idade de consentimento. Simone de Beauvoir, Foucault e aquele maldito lá, qual é o nome dele, o francês? Sartre. Tem uma mulher que ela escreveu um livro sobre isso. Eu acho que é a Dialética do Sexo. Enfim, tem coisas terríveis. Então, assim, não é uma coisa de você ser livre pra você fazer. Você faz o que você quiser na sua casa, mas, assim, não com criança, você entende? Óbvio, existem níveis de... O grande problema é esse. Tá, quanto às mulheres, e hoje eles têm acesso a sexo mais variado e sem responsabilidade. Que ótimo, as mulheres também, você não acha que isso é bom pra gente, não? Não é bom pra ninguém, burralda. As mães solteiras são mais pobres que as mães casadas. Mas por causa de uma incompetência do patriarcado que você tanto defende, Ana, não é por causa das mulheres, não. As mulheres poderem transar com quem quiser, em condições seguras, tem consequências, mas não precisa ser essa que você tá falando, não, Ana. A vida não é isso que você defende. Se a revolução sexual é boa, por que aconteceram todas essas consequências? Não tem nenhuma correlação entre isso, Ana. Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu gosto de interromper o Gabriel, coitado do Gabriel, a cara dele ser interrompido. Mas é o seguinte, ela falou do patriarcado, é interessante a gente analisar que, na verdade, não. Porque o patriarcado, ele justamente sobre o homem ter a responsabilidade dele, como homem, né? Chefe de família e tudo mais. Então, assim, falar que, porque é por conta do patriarcado que foram... Não, é porque não são homens adeptos ao patriarcado. Entendeu? São homens que não seguem a moral e a masculinidade que pertence ao patriarcado. Inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Essas feministas
de mente cozida, né? Elas não sabem o que é patriarcado, elas não sabem o significado do patriarcado, entende? Elas não conseguem entender que todas essas atitudes de moleques aí, na verdade, elas não representam a masculinidade tóxica, elas representam a falta de masculinidade. Você tá entendendo? É a falta de masculinidade que causa esse bando de pai irresponsável, a falta de masculinidade que causa Homem bater em mulher. Homem bater Se em a mulher. função do homem é prover e proteger, um homem que bate, um homem que não cuida dos seus filhos, um homem que bate na sua mulher, ele não está sendo masculino. Uau! Descobriram agora que é masculinidade? Parabéns! Exatamente. Se a função do homem é proteger a mulher, quando ele bate na mulher, ele não está sendo homem. E então é a falta da masculinidade que é chamada de masculinidade tóxica por parte dessas feministas sem mente, completamente adoecidas. Isso em todos os relação entre blocos. pai sem Não, Ana, filho. você fez tudo isso Não em todos os tem- blocos. Você trouxe não tem relação informações entre que pai muitas sem vezes são filho. falsas. Não, Vem qual a cá, informação falsa correlaciona. que eu Você trouxe? correlaciona. Qual a informação Você falsa tá que eu trazendo trouxe? que a revolução sexual trouxe todas essas consequências. Se e não não sou eu que existe, tô dizendo Ana. isso, a Kate Miller, que é uma das Não, mães Ana, do mas não feminismo de existe segunda nenhum. onda. Não existe nenhum. Então Todo você mundo de discorda casa da vai Kate procurar. Discordo com ele e com você. Porque não existe em nenhuma pesquisa que tenha passado por pares. Eu não sei se você conhece isso. Ou seja, porque, crianças inclusive, o seu serem- diploma de mestrado tá sendo. Não, eu fui expulsa da faculdade. Pois é, inclusive. Mas os meus livros são mais lidos que os deles, né? a- Menor diferença. Foi votada, Daphne. A frase é: a revolução sexual é o apanágio dos homens. Kate Miller. Só um minuto. Não dá. Eu prometi e não ter condição. Eu fico assim pensando. Essa Isabelle Lira, inclusive, ela veio no meu Instagram dizer que eu tava fugindo do Jones Manuel. Ela é louca, essa menina aí, pelo amor de Deus. Ela veio falar que eu estava fugindo do Jones Manuel, sendo que eu gravei pelo menos uns 3 vídeos, né? Desafiando o cara e ele, enfim, tá fugindo. Então, eu realmente não quero nem ouvir o que essa menina tem a dizer, porque se ela consegue se desater da realidade, do básico, com certeza esse assunto vai parar onde não deveria. Então, é o seguinte, se você suportou junto comigo essa tortura mental que eu ouvi, esse bando de esquerdista burro falar, dá um like nesse vídeo aqui, tá? Foi difícil, eu acho que eu mereço esse seu like. Eu mereço o seu like. Por favor, like esse vídeo aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual foi a parte mais bizarra que você achou, todo esse debate aí que a Ana participou aí. A gente se vê amanhã, tá? Não vou faltar e você também não falte. Eu te vejo aqui amanhã. Valeu.